Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma sem enrolação. Seguinte, galera, vamos lá, de novo falar sobre fundos imobiliários. É isso aí. Enquanto tá todo mundo reclamando, chorando, falando que o segmento morreu, eu continuo aqui desde 2017, 18, falando com vocês sobre fundos imobiliários. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o que, para mim, são fundos baratos, no meu conceito. Falarei sobre alguns que dentro desse conceito parecem baratos, algumas armadilhas, o que estão falando. Meu amigo, o vídeo de hoje talvez seja o mais importante que eu já fiz sobre fundos imobiliários, mas antes de eu começar, você já sabe, né? Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários. Você aí, meu amigo, que investe em fundos imobiliários, durante essa queda das cotas, está fazendo o quê? Você está vendendo, olhando, comprando ou chorando? Me diga aí nos comentários. Então, poxa, Alão, eu estou comprando, eu estou esperando, eu vendi, eu não quero mais investir. Me conta o que você está fazendo aqui nos comentários. É muito importante que todo mundo comente para eu saber o que a massa está fazendo. Então, sem enrolação, bora falar um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo antes de falar sobre alguns fundos que estão baratos, que não quer dizer que sejam bons. O que pegou foi a Selic. Então, a inflação continuou subindo no Brasil, ou pelo menos não caiu o esperado, tanto que no Boletim Focus as previsões são de alta, e com isso a Selic estava caindo, voltou a subir. Então nós estávamos aqui em cima, a Selic começou a cair, depois já voltou a subir. Isso fez com que os fundos que estavam subindo, então lá atrás, olha só, o que aconteceu? Tínhamos a previsão de corte na Selic e os fundos estavam subindo. Depois, com a alta da Selic, os fundos caíram. Então, isso é fácil de entender. Até quem tem Android entende. Vamos lá. Com a queda da Selic, as cotas sobem. Com a alta da Selic, as cotas caem. Isso você sabe. Então, como a previsão era de uma queda muito maior da Selic, as cotas começaram a subir. Essa previsão não se confirmou, foi o contrário, que o governo fez muita merda. Foi o contrário. Então as cotas caíram. Ah, Charlão, e tem alguma chance dessas cotas voltarem a subir? É óbvio que tem, assim que a Selic cair. Então é uma coisa praticamente certa. Queda da Selic significa alta dos fundos imobiliários. Um outro ponto super importante. Então eu vou vender as minhas cotas e vou migrar para ETFs que subiram muito. Não faça isso, animal. Você não pode investir porque os investimentos, os ativos subiram ou não num determinado momento. O que você tem que fazer? Monta a tua carteira, coloca lá os percentuais que você quer em cada ativo, e aí você vai cuidando e gerando dentro daqueles ativos. Você não pode ficar vendendo o que caiu e comprando o que subiu o tempo inteiro. Você vai falir se você fizer isso, mas vai ser tema de um outro vídeo. O importante aqui é entender a lógica dos fundos imobiliários. Porque se você entende que é um negócio cíclico, não quer dizer que você vai ficar comprando e vendendo. Eu não fico comprando e vendendo o tempo inteiro. Mas você sabe os melhores momentos para fazer os maiores aportes, que é o que vai acontecer comigo. Então bora seguir. Isso aqui vocês entenderam, né? Previsão de corte da Selic, os fundos subiram, e depois alta na Selic, os fundos caíram. As pessoas também estão saindo da renda variável e indo para a renda fixa com esse tesouro absurdo. É óbvio que muita gente está migrando, tanto que o tesouro direto está batendo recorde. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, eu olhei, o tesouro direto está pagando IPCA mais 666. É só o número do capeta, né? Bate na madeira aí, Deus me livre. Mas tá pagando IPCA mais 6,66. Tem alguns títulos pagando mais do que isso. E quem vem para renda variável? Ninguém quer vir. Ninguém quer vir para a renda variável, o que pode também indicar uma virada, depois a gente fala sobre isso. Então o resumo é que muita gente está saindo da renda variável e indo só para a renda fixa. Eu não acho esse o caminho. E aí fica a pergunta, os fundos imobiliários estão em oferta? Mais ou menos. Em parte, muitos estão apresentando um desconto do seu preço médio. A gente pode ver até que alguns fundos estão apresentando desconto sobre o seu valor patrimonial, o que indica que os fundos estão com um desconto muito interessante para quem acompanha. O principal indicador para você ver essa questão do desconto seria o preço sobre o valor patrimonial. O que significa isso? Esse indicador vai te mostrar como o mercado está avaliando o fundo em comparação com o verdadeiro valor dos seus ativos. Então, quando você faz esse cálculo do preço sobre o valor patrimonial, se ele dá igual a 1, o preço é o ideal.
Se ele for menor que 1, pode indicar que o fundo está descontado. Se ele for maior do que 1, pode sugerir que o fundo está caro. Nós pegamos aqui alguns fundos de segmentos diversos, tem fundo que eu tenho, tem fundo que eu não tenho, e eu vou falar aqui sobre cada um, explicando um pouquinho da minha visão, mas não é nenhuma recomendação. Tem fundo que eu tenho, tem fundo que eu não tenho, tem fundo que eu achei interessante, tem fundo que Deus me livre, e a gente vai conversando, mas a grosso modo, saber se um fundo está barato ou não depende do seu preço sobre valor patrimonial. Se tiver muito barato, você compra, Charlão? Depende. E os outros fatores? Da mesma forma que eu me recordo que em 2021 tinha gente falando que eu estava recebendo dinheiro para não falar dos fundos que pagavam 1,50 ao mês. E eu dizia, olha galera, recebíveis é perigoso, cuidado, cuidado. Eu enchi o saco de vocês. O que aconteceu? Esses fundos caíram 30%, 40%, 50% e nunca vão se recuperar, porque é dívida. Então cuidado com fundos baratos, que tem muita armadilha, e cuidado com fundos baratos de recebíveis. Pois se cair, o bicho pega e aí você pode nunca mais recuperar o seu dinheiro. Nunca mais. Muito cuidado com esse tipo de ativo, tá? Mas vamos lá. Vamos falar sobre o primeiro aqui, que teoricamente estaria barato, que é o PVBI. É um fundo de lajes comerciais, o segmento que mais apanhou na pandemia, no pós-pandemia. Possui mais de 150 mil cotistas, são 7 imóveis, então não é um fundo tão grande. E olha que loucura, preço sobre valor patrimonial dele está 0,78, o que indicaria que ele está muito barato, mas tem uma vacância de quase 16%. Para escritórios é uma vacância alta. Nos últimos 12 meses pagou 9,55, já foi muito pior do que isso. Mas vamos seguir aqui. O que me chamou a atenção olhando o relatório do fundo, tá? Esse fundo ele já foi pior, porque quase metade era só da Prevent Senior, um imóvel alugado. Hoje em dia já está melhor. Só que outra coisa me chama atenção. Ele tem aqui essa renda mínima garantida. E o que é uma renda mínima garantida? Às vezes um fundo compra um prédio, quem construiu vai ficar pagando durante um ano o aluguel até que ele alugue aquele imóvel. Às vezes ele vendeu um ativo, está recebendo durante um período. Então, sempre que você olhar renda mínima garantida, cuidado, porque toda renda mínima garantida está garantida até um certo momento. Então, sabe o que acontece? As pessoas olham um fundo imobiliário, caramba, tá pagando super bem, vou comprar. E aí, de repente, você não sabe que tem mais 1 ou 2 meses de renda mínima garantida ali dentro. Quando acaba isso, ó, as cotas desabam. Então, sempre que você olhar renda mínima garantida, meu amigo, você tem que pegar o relatório, abrir e entender que renda é essa. Até quando? De repente, o fundo vai receber durante anos aquilo ali. Acho difícil, mas porra, aí você pode investir. Então, aqui, um fundo que está com uma vacância alta, que parte da renda é de alguma coisa que não vai ficar se repetindo. Pô, mas não tá barato, Charlão? Tá, mas pode ficar mais barato. Esse é que é o grande ponto. Em relação à vacância, a gente percebe que desde 2023 esse problema vem se repetindo, então não é algo pontual que pode continuar. E esse ponto aqui é bizarro, né? Tem um imóvel com 84% de vacância e outro com 34%. E são boas localizações. Só que localizações caras. Então ele tem bons ativos, mas quando esses ativos vão encher? Tem gente que gosta de comprar esse tipo de fundo imobiliário e deixar na carteira, porque a hora que esse problema for resolvido, o fundo sobe. Mas eu vou ficar esperando um problema ser resolvido? É o custo de oportunidade. Enquanto eu estou esperando aqui, eu estou perdendo dinheiro em outro lugar. Eu estou deixando de ganhar dinheiro no Tesouro, 13% ao ano. Que loucura, né, cara? Olha o custo das cagadas do governo. Então, nesse ponto aqui, liquidez é até razoável do fundo, mas ele tem uma vacância alta, uma renda que em algum momento vai acabar. Complicado, né? Tá barato. E daí? E daí? Vocês estão vendo como alguns pontos não é que vão fazer com que você compre o fundo, mas é que você já pode descartar. Em alguns momentos analisando poucos itens, tá? Mas dando sequência aqui, o fundo amargou uma queda de 18% em um ano, e o que explica é a vacância, os juros elevados e os fundos de laje estão apanhando muito. Vocês estão vendo que a queda foi absurda. No último mês ele pagou quase 0,70, então não é nenhuma recomendação, mas eu não gostei muito do que eu vi.
Segundo fundo, o HSLG11, já falei no passado desse fundo, é um fundo de logística, possui 5 ativos, ou seja, poucos ativos, 40 mil cotistas e está bem abaixo do seu preço justo. Ó. Preço sobre valor patrimonial, 0,78. E a vacância dele é pequena. A gente acabou de sair de um fundo de 15%, o último que a gente viu, e esse tem menos de 4% de vacância. Nos últimos 12 meses, pagou 10,85% de yield. São imóveis interessantes, 74% no Sudeste, paga IPCA como indexador, então a gente gosta disso porque repõe a inflação. Só que olha o problema do fundo. Um dos locatários tem uma concentração grande. 40% da receita do fundo vem das Casas Bahia. E isso é perigoso, tanto que eu até troquei o buraquinho das Casas Bahia aqui, ó, porque de repente você pode tomar um susto muito grande. 5 imóveis. 40% alugado para Casas Bahia. Se, Deus me livre, esses caras pedem recuperação judicial ou enrolam para pagar ou alguma coisa assim, esse fundo vai tomar um tombo violento. Ao mesmo tempo, durante esse tombo, pode ser uma grande oportunidade. Porque se os imóveis forem bons, alguém vai querer pegar esses imóveis. Então, é muito perigoso investir num fundo com uma característica dessa. A não ser que você me diga, Charlão, olhei o relatório, conheço aqueles imóveis, tem fila para entrar ali. Opa, tem fila para entrar, beleza. Se não, é um negócio perigoso. Mas eu não descarto ter um fundo desse na carteira se eu tiver vários outros fundos. Só um fundo desse, na minha opinião, é uma bomba, Deus me livre, numa carteira. Agora, dividindo com outros fundos, aí já é um negócio que a gente pode levar em consideração. Mas vamos dar sequência aqui. Então são poucos imóveis, tem uma vacância pequena ainda o fundo, olha só. Não tinha nenhuma, agora tem uma vacância pequena. Isso eu gostei. Então os imóveis têm uma distância pequena das capitais, olha só, até 15 km, 34,6 e de 15 a 30 km, 65%. Isso é um bom indicador porque esse é o tipo de imóvel que o fundo tem. Se um inquilino sair, a gente precisa garantir que outro inquilino entre. Então quanto melhor a localização, melhor fica se alguém sair. E no último mês ele pagou 0,9. Então vamos lá. Primeiro fundo, cheio de problema, né? Teoricamente. Esse aqui, qual o problema que ele tem? Poxa, boa localização, um inquilino só com 40%, mas tudo bem, depois a gente tem que analisar os imóveis, e tá pagando 0,9. 0,9 subindo, que a cota tá caindo. Significa que eu darei um pouco mais de atenção para esse fundo. Na hora que o mercado voltar, com certeza essas cotas aqui vão subir bastante. Não é nenhuma recomendação, tá? Tô só falando com vocês aqui sobre esse fundo. Próximo fundo, eu vou correr um pouco agora, é o VIS, que esse vocês já viram aqui várias vezes. É um fundo de shopping, são vários shoppings. Esse é gigante, possui mais de 350 mil cotistas, uma vacância de 6%, que está ali em linha com as vacâncias dos shoppings, preço ao valor patrimonial de 0,81, ou seja, está bem barato, e pagou 11% nos últimos 12 meses. Me chamou a atenção que o aluguel das mesmas lojas subiu, as vendas subiram, mas o fluxo de veículos caiu. A ocupação está na média, ó, vocês estão vendo aqui que a gente tem uma taxa de ocupação na faixa de 93% a 94%, então tá tudo bem. São muitos shoppings, isso eu gosto. Então o maior shopping tem 12% só de concentração das receitas do fundo. Olha que diferença. O último fundo, 40% em um inquilino. Aqui, uma porrada de shopping. 12%, a maior concentração, e dentro desses 12%, dezenas de lojas. Então, é um negócio mais pulverizado. O risco fica muito menor. Muito menor, tá? Tem que entender isso. São shoppings distribuídos no Brasil inteiro, que também é uma coisa bacana. Esse fundo lucrou 20 milhões, a maior taxa de ocupação do ano. A gente viu ali que a taxa estava boa e pagou 0,78 no último mês. Um fundo que nem o VISC, pagando 0,80, na minha opinião, é um puta negócio, não é nenhuma recomendação. Mas dentro do relatório do fundo a gente tem que entender. Nos últimos meses, tudo que ele pagou foi receita mesmo? Ele pagou alguma coisa a mais? Tem uma sobra no fundo para pagar no final do ano? As vendas vão bombar no final do ano, ele vai pagar muito? Shopping tem essas diferenças. Então dos três que a gente olhou até agora, eu gostei do segundo, tirando a concentração muito grande nas Casas Bahia, e gostei desse daqui que já está na minha carteira. Depois nós temos o CPTS11, aqui o bicho
pega. Por quê? Porque olha só, ele tá barato, teoricamente, 0,89, preço sobre valor patrimonial, mas é do segmento de recebíveis imobiliários, que paga muito bem, né? Tanto que pagou 11,32 nos últimos 12 meses. São 28 devedores dentro do fundo, 100% de adimplência, então tá tudo sendo pago por enquanto. Você no relatório pode olhar a exposição por segmento, então logística 19%, shopping 18%, bacana. Eu gosto desse tipo de alocação. Os ativos do fundo aqui, você pode analisar tudo isso, baixar, olhar. Só que mesmo você analisando os segmentos, renda, shopping, lajes, aqui é um fundo de recebíveis. São dívidas. Você teria que olhar a qualidade de cada dívida, entender, analisar. Então, em relação a fundos recebíveis, eu prefiro investir, gosto e invisto em gestores e administradores muito bons. Você tem que tomar muito cuidado. Em Fiagro também você tem que tomar cuidado. Por quê? Se dá uma merda num fundo de recebíveis, acabou. Tá cheio de gente aí. Ah, Charlão, investi em fundo imobiliário, perdi 70% do meu dinheiro. Como, cara? Como você perdeu? 50%, 40%, 70%. Tem que ter feito alguma cagada. E normalmente são fundos de recebíveis. Não quer dizer que seja ruim, galera, que tem que entender. Então, esse fundo também teve uma queda, mas eles explicam nessa questão também do juro, de todo o problema que o Brasil enfrenta. No último mês pagou 0,93 e nos últimos 12 meses 11,32. Próximo fundo RZTR11, agronegócio, o segmento dele, mais de 130 mil cotistas, destaque em grãos e fibras e também está abaixo do seu preço justo. Ó, preço sobre valor patrimonial 0,88. Nos últimos 12 meses, pagou um yield interessante 13,73. São 21 ativos, quantidade boa, quase 2 bilhões de patrimônio líquido, é um fundo muito grande, e uma liquidez média diária boa de 3,75 milhões. Para quem investe pesado, é um número importante. Esse fundo tem uma estratégia de terras, de venda, compra, melhora, aluguel, que é um ponto muito bacana. O Brasil precisa desse tipo de negócio, né? E se você quiser analisar o fundo, você pode olhar no relatório a carteira dele. Você vê a localização, ó, Bom Jesus, o tamanho, tipo de investimento, se é uma compra, se é uma melhora, uma venda com aluguel do terreno, se tem opção de compra, quem é o arrendatário, quais as taxas, ó, taxa 11,80, 12,28 e o vencimento do arrendamento. Então você tem aqui as 21 operações do fundo para você analisar. Esse é o tipo de ativo do fundo, são fazendas, cada fazenda vai ter um perfil diferente, você pode olhar também no relatório do fundo, e realmente de todos esse é o que paga melhor, pagou 1,04 no último mês e quase 14% nos últimos 12 meses. Uma brutalidade, cara, uma brutalidade. Não quer dizer que eu vá comprar só por causa dos pagamentos. Então vocês já viram aqui vários fundos diferentes, vários tipos. Charlão, gostei, quero aprender a investir. Entra na minha comunidade. Te ensino a investir em fundos imobiliários, em ações, investimentos no exterior. Cara, investimento no exterior, nos últimos 2 anos, foi uma pancada violenta. Eu tenho ativo com 400% em dólar de alta. 400% em dólar. Vou pagar praticamente minha viagem para os Estados Unidos agora para cobrir as eleições com parte do lucro que eu tive lá fora. Então entra na minha comunidade, também te ensino a investir em cripto e todos os outros investimentos. Agora é o seguinte, muita gente tem me cobrado para falar do BCFF11. É um fundo que está na minha carteira e que teve uma mudança. O que eu vou combinar com vocês? Vou explicar rapidinho qual foi a mudança, tá? Porque tem muita gente também que está assistindo aqui que não tem esse fundo. Vou explicar qual foi a mudança e vou deixar um link para você colocar o seu e-mail. Nos próximos dias, eu vou mandar para esse e-mail um vídeo explicando passo a passo o que você tem que fazer. Então, pô, Charlão, eu tenho BCFF11, sei que eu tenho que fazer um negócio lá, botar o preço médio num site, mas eu tô perdido. Cadastre o seu e-mail, que nos próximos dias eu vou mandar um e-mail com um vídeo. Olha, você vai fazer isso, isso, isso. Então eu estou inclusive conversando com a gestão do BCFF11, tirando todas as dúvidas, vou gravar um videozinho e mandar. É
é só você colocar o seu e-mail aqui embaixo, tá? Nos próximos dias você vai receber. Vamos ver aqui o que aconteceu, mas para quem tem o fundo, você vai botar lá o seu e-mail, eu vou te explicar tudo o que você precisa fazer. Então, o BCFF11 está acabando, ele vai virar o BTHF11, que eu terei na carteira. Tanto que teve uma pessoa que mandou lá na comunidade, poxa, Alão, pode falar sobre o BCFF11? O que a gente tem que fazer a partir de agora? Então, se cadastra no e-mail aqui que eu vou mandar uma mensagem com vídeo para todo mundo. Na realidade, esses fundos eles tiveram uma fusão, eles estão se juntando e quem tinha o BCFF11 vai passar a ter o outro fundo. Você não perdeu dinheiro, nada acabou, você só vai ter que fazer um negócio que eu vou te explicar no vídeo. Mas esses fundos se juntaram, teoricamente, para melhorar, né? Porra, juntou pra gente perder dinheiro é foda. Porra, eu já tô perdendo dinheiro sem nada, não preciso que junte nada. Então, esses fundos se juntaram, foi tudo muito bem documentado, explicado na internet. Realmente, eu até avisei num vídeo antes que teria que ter uma votação. O pessoal foi favorável a essa votação, a fusão. Os gestores dizem que isso é para modernizar o fundo. Realmente o BCFF11 era um fundo antigo, ele era mais amarrado, engessado. Esse fundo vai dar mais flexibilidade. Poxa, se eu estou dando mais flexibilidade para a gestão, eu quero ganhar mais dinheiro. Senão eu ficava num outro fundo, eu vou para outro fundo de fundos. Se não for para ter flexibilidade, pô, eu quero flexibilidade, mas também quero ganhar mais dinheiro, tá? E essa medida que transformou ele no BTHF11, que é um fundo que já existia, um hedge fund, a ideia é que essas modificações, essas flexibilizações tragam um ganho a mais. E como os ganhos dos fundos imobiliários são passados para a gente, se eles tiverem um ganho a mais, a gente vai receber esse dinheiro. Os cotistas têm até o dia 12 de novembro para informar o custo médio histórico e é isso que eu vou explicar para vocês o passo a passo no vídeo. E aí depois de tudo isso, dia 18 de novembro, as negociações abertas do BTHF11 vão acontecer, provavelmente esses fundos aqui vão aparecer na nossa carteira. Então quem tinha BCFF11 passará a ter o BTHF11, na proporção e do jeito que eu vou explicar para vocês no vídeo. É um fundo que tem 30 ativos e era bem pequeno, 14 mil investidores, agora vai ser um dos maiores fundos e a rentabilidade histórica dele é muito boa. Então eu quero que essa rentabilidade, espero que ela melhore, tá? Cadastre seu e-mail aqui embaixo, coloque ele ali, que eu vou mandar um vídeo com passo a passo, tudo que você tem que fazer até o dia 12 de novembro. Agora vamos lá, falei sobre vários fundos. Se você quisesse montar uma carteirinha com os fundos que eu falei, quanto custaria? Bom, o desempenho deles nos últimos meses foi péssimo. Aqui eu não coloquei o BCFF11, tá? Para não confundir, mas esses fundos que eu falei caíram demais, o que pode ser uma oportunidade. Nós temos fundos de lajes, logística, shopping, recebíveis, agronegócio, são vários segmentos e com 350 pratas você conseguiria montar uma carteira e já receber dividendos. Então não é uma recomendação, não estou falando para você investir nesses fundos, mas estou dizendo o seguinte, olha quanta oportunidade tem. É justamente naqueles momentos que você acha que tudo vai acabar, que o negócio não vale a pena, que fica bom de comprar. É assim com cripto, é assim com ações, é assim com fundos imobiliários. Você começa a, por exemplo, ver algumas pessoas ignorantes falando não vale a pena, eu sempre avisei, é uma merda, não sei o que. Aí você, opa, e você vai ver, essas pessoas nem são investidores antigos, começaram agora. Porque eles estão querendo aproveitar que o negócio caiu para vender o produto deles. Aí aparece o cara que só fala de ações, o cara que só fala de cripto, o cara que só fala de ETF. Você vai ver, não tem histórico nenhum. Mas eles estão falando porque aquele ativo caiu, entendeu? Então, muito cuidado, sigo investindo em fundos imobiliários, farei grandes apostas, estou falando aporte pesado mesmo, assim que eu começar a entender que a Selic vai parar de subir, vai começar a cair, e antes de eu ir embora, você já sabe, né? Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários, o que você está fazendo, bichão? Você está vendendo? Você está olhando? Você está comprando? Você está chorando? Me diga aqui nos comentários o que você está fazendo aí, se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho, até a próxima.